Olá, aqui é o professor Fernando Leonid e vamos iniciar mais um vídeo do nossa playlist de mini projetos. Desta vez vai ser um CRUD usando o local storage. Bom, como que vai funcionar? Aqui já tenho ele funcionando, né, para a gente mostrar. Então, CRUD vem da sigla, né, Create, Read, Update e Delete. Então, criar seria enviar algo para o nosso banco de dados, né? No nosso caso, o banco de dados nosso vai ser o local storage. Então, clicar aqui em cadastrar e a gente consegue cadastrar alguém aqui. Por exemplo, ana@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, o celular. E aqui vamos colocar Itapevi. E salvar. Então já está no meu banco, né? O meu banco é o local storage. Então vamos ver aqui no local storage. Vamos aqui em application, né? Apps. E tá aqui, ó, banco de dados, tá aqui meus cadastrados. Tá, então a gente já viu o create, o read, que é o banco que lê esses dados que vem na tabela. Temos o update, que é o editar. Então, se eu quiser editar o Fernando Leonid aqui, colocar Fernando Leonid aqui, em vez de ser Gmail, vamos colocar que é yahoo.com.br. Então, Yahoo aqui, né? Em vez de ser só Maria Cleide Gomes da Silva. E tá aqui, ele editou. Então, como vocês podem ver, vem tudo aqui no meu banco de dados, que é no local storage. E o excluir, né, que é o delete, é a última letra da nossa sigla, CRUD. Por exemplo, se eu quero deletar o Leonid ou a Ana aqui, excluir. Deseja realmente excluir a cliente Ana? Ok. Então é isso. Então vou fechar aqui e vamos para o código. Bom, como sempre, vou deixar na descrição o link para os arquivos base. Nesse caso vai ser um arquivo HTML com tudo que é necessário. Aliás, vamos até abrir para ver como que está esse HTML. Então o HTML está aqui, né, com toda a parte HTML e CSS já feita. Em CSS temos até 4 arquivos, um só responsável pelo modal, onde você tem um modal com a propriedade opacity 0 e zindex -1, ou seja, para ele ficar totalmente transparente e ir para trás de todos os formulários. Então é isso que acontece. E quando adicionamos a classe active, ele vai ficar com opacidade 1, ou seja, totalmente visível, e o zindex 1 para trazer na frente de todo mundo. Então, o JavaScript, na verdade, está aqui só para fazer isso. Ó. Ele adiciona a classe active ou remove a classe active. Quando que ele vai adicionar active? Quando alguém chamar o open modal. Quando ele vai remover a classe active? Quando alguém chamar o closed modal. E nesse caso, eu estou chamando o closed modal na hora que eu clico no botão X, né, que é o closed modal, o modal close, né? E quando que eu adiciono o active? Quando eu clico no cadastrar cliente. Ou seja, quando eu clicar no cadastrar cliente, ele vai abrir o modal porque ele adicionou o active, e quando eu clico no X aqui, ele fecha porque eu removi a tag. Vamos ver isso no inspecionar, ó. Se a gente vier aqui e a gente procurar o modal, aqui ó, o modal. Então na hora que eu clicar aqui, ó o modal, active. Na hora que eu fecho, só tem modal. Então é isso que o JavaScript está fazendo, nada mais, simplesmente isso, tá? Já vamos começar a modificar aqui para fazer nossas funções. Então, a primeira coisa, vamos colocar evento aqui para saber que todos os eventos vão estar a partir desse comentário. Tá. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que fazer que quando clicar aqui, preencher os dados aqui e clicar em salvar, ele envie isso para o meu banco de dados. Que no nosso caso, o banco de dados vai ser o local storage. Mas a gente vai dividindo os problemas em pedaços, para assim dessa maneira conseguir entender melhor o problema e resolver melhor os problemas. Se a gente pensar no problema em todo, né, todo o problema que a gente tem, a gente acaba às vezes se perdendo. Então vamos focar só em alguns pedaços. Então nesse caso a gente vai focar no CRUD especificamente, porque esse é o tema do nosso vídeo aqui. Então o CRUD, que vem de Create, Read, Update e Delete.
Então, beleza. A gente pode começar por qualquer um. A gente poderia começar pelo delete, pelo read, pelo create, tá? A gente vai começar pelo read, tá? Então, vamos ver primeiro se a gente tem algo já no meu local storage aqui. Eu acho que eu devo ter, porque eu fiz uns testes. Vamos ver aqui. Temos alguma coisa. Então, o que a gente poderia fazer até é excluir, na verdade, né? Ó. Vamos deletar. Vai ficar vazio. Então, não temos mais nada. Assim fica igual o de vocês, porque o de vocês não vai ter nada. Então, é aí que vem... É aqui que eu vou armazenar meus dados, né? Eu vou armazenar tudo na aplicação aqui. Então, local storage aqui eu vou criar uma chave chamada dbclientes e aqui eu vou mandar meus valores. É isso que a gente vai fazer, tá? Mas a gente vai se focar primeiro em fazer só a função que envia os dados para o local storage. A função que lê os dados que está no local storage. A função que faz o update que aqui nos dados que estão no local storage. E a função delete que faz as opções aqui no local storage. Então vamos começar pelo create, né? O que vai enviar os dados. Então vamos lá. Então const create cliente. Vai ser uma função, na verdade vai ser uma variável que vai receber uma função do tipo arrow. Essa função, ela vai receber um cliente. Um cliente. Esse cliente, ele vai ter que ter esses 4 dados, né? O nome, o e-mail, o celular, a cidade. Então, 4 informações. E a gente vai criar aqui uma variável global, que eu vou chamar de temp client. Por quê? Para a gente não interagir nesse momento com os dados da tela. Então, não quero interagir com os dados daqui. Eu vou fazer funções que vão ficar independentes desses dados. Esse create cliente não vai saber que tem um formulário, ele só sabe que vai receber um cliente e vai ter que cadastrar ele no local storage. Então é isso que a gente vai fazer. Então primeiro vamos construir o JSON aqui dos meus dados. Então, um nome, vamos colocar aqui meu nome, Fernando, vírgula, e-mail, fernandoleonide@gmail.com, vírgula, celular. Vamos colocar tudo como string mesmo, tá? Apesar que celular tem que ser string, mas para ficar claro, né? Então, sei lá, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7, 6. E cidade. Cidade são... Esqueci da vírgula aqui, por isso está vermelha a cidade. Então, beleza, já tenho esse temporário que é o primeiro que eu vou cadastrar. Então, quando eu chamar o create client, eu vou passar para ele esse temporário, esse temp client, ou seja, o meu cliente temporário. Então, beleza. Então, já mais ou menos está aí a ideia de como vai ser feito, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que enviar esses dados para o local storage. Como que a gente envia os dados para o local storage, né? Existe já um método, né, próprio do JavaScript para fazer esse tipo de função, que é o local storage. Aí ele tem ponto, clear, get, key, left, remove, set e assim por diante, tá? Então a gente vai usar o set e o get, tá? Que são os dois métodos importantes que a gente vai usar. O set para enviar os dados e o get para receber. Então eu posso enviar aqui set. Como que funciona o local storage? Eu tenho que passar para ele uma chave, por exemplo, vamos chamar aqui de teste, e vírgula, o valor dessa chave. Então eu posso falar aqui teste para o CRUD. Então vou salvar aqui. A gente vai lá no meu navegador. Aqui no console log eu vou chamar essa função que a gente está fazendo, create client, e dar um enter.
e vamos ver o que aconteceu aqui no local storage. Ó, ele criou uma chave chamada teste e um valor chamado teste do flood, né? E assim por diante, tá? Eu poderia ter mandado aqui, por exemplo, um ID e colocar 1, 2, 3, ou 3 uns, né, na verdade. E aí, quando executar essa função novamente, ó, minha aplicação está aqui, ó, teste. Ah, não foi, porque eu não salvei. Tem que salvar. Ctrl S. Vamos em consoles, vamos ativar de novo. A aplicação está aqui, ID 111, tá? Eu criei outro, tá? Então é simples assim. Então ele funciona dessa maneira. Então o set ele pega as informações daqui e o get ele traz informações, tá? Primeiro vamos focar no set. Só que eu não quero mandar isso, eu quero mandar esse temp aqui, né? Que vai ser meu cliente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma chave mais pertinente, vou chamar de db database client e vou mandar meu cliente. Então, ou seja, estou criando um banco de dados para meus clientes e eu vou mandar o cliente que estou recebendo, tá? No caso, vou mandar esse temp client ali. Então, vamos aqui no console, olha como vai funcionar. Ó. Create client, eu vou chamar o temp cliente aqui e enter. E aí a gente vai ver na aplicação como ficou. Porque o temp client, ó, se a gente der um enter aqui, olha o que é. É um objeto com as 4 informações. Tá? Foi isso que eu mandei para o create client. Vamos ver a application aqui como ficou. Ó, como que ficou? DB client objeto, né? O que quer dizer isso? Que ele não aceita, aqui ele só aceita strings. Somente string. Então não consigo enviar para ele um objeto. Eu vou ter que transformar o meu objeto em um string. E para isso temos um método próprio para isso. JSON, objeto JSON, né? Na classe JSON. Parse, não é o parse, é o stringify. Que aí transforma em string. Então, beleza. Agora, provavelmente já esteja do jeito que a gente quer. Então, vamos ver aqui de novo. Vou mandar o create client, temp client, enter. E está aqui. No DB cliente, né? O database client. Está aqui meus dados. Muito bem. Então, praticamente é isso que eu queria, né? O meu método está quase funcionando, quase 100%, tá? Só não está 100% pelo seguinte. Vamos enviar outro aqui. Por exemplo, vamos mandar o Leonid. E vamos chamar isso aqui só de leonid@gmail. Então tem que ter os dois. Então eu vou pegar aqui e eu vou mandar de novo. Ó. Enter. E repara que ele substituiu. Não tem dois elementos, só tem um. Vou apagar esse daqui de cima, tá? Vamos dar aqui um delete e um delete nesse aqui, ó. Então, ele está substituindo. Então, se eu mandar aqui a Ana, ó. Ana. Salvei. E agora a gente vem aqui no console e efetua de novo, ó. E na aplicação a gente vê que só está Ana. Então tem algo errado. Então não é simplesmente enviar. Então o fato de enviar para o local storage está funcionando, né? Então esse cara faz o get mesmo, o set na verdade, né? Ele está fazendo o set certinho e ele está transformando para mim do jeito que eu queria. Então é excelente, tá? Esse pedaço aqui está funcionando bem. Porém, eu não posso enviar assim, né? Na verdade, eu vou ter que fazer, adicionar. Então, eu posso usar, na verdade, eu poderia usar um array com esses objetos. E enviar o array. Né? Então, eu poderia ter aqui um database, né? Const, na verdade, um database client, e o
que fosse, por exemplo, um vazio aqui. Não tem problema. Que o const saiu tudo errado, né? E aí, esse db client.push, que é o método para adicionar um elemento dentro de um array, eu envio o client aqui dentro. E aí, em vez de enviar para o meu local storage o cliente, eu mando o db client, que seria todos os meus dados. Database client. Vamos ver agora. Tá, Ana. Eu vou enviar a mesma Ana, ó. Vamos ver o que aconteceu. Ana, tá certinho. E aí, se eu enviar de novo, continua a Ana no 0. Por quê? Né? Vamos mandar aqui outro. Aqui, o Leonid de novo. Leonid. Aqui no console, ó. Substituiu. Por quê? Porque, na verdade, eu estou pegando sempre a partir de um array vazio. E não pode ser de um array vazio. Eu tenho que ler o que já está no banco de dados. Eu tenho que ler o que está lá. Então, em vez de ser vazio aqui, eu vou ter que dar um local storage get. Aí eu vou ter que ler o que tem lá. E aí, para ler é fácil. É só mandar a chave que eu quero, né? O que eu quero, que é db client. Então, em vez de vir um array vazio, eu vou colocar db client. Então, ele vai ler o banco que tem já, e aí eu vou adicionar com push o novo cliente. Vamos ver se é isso mesmo. Então, vamos lá. Vemos aqui e vou adicionar um outro Leonid. Vamos ver? Deu erro. Está falando que não push não é um método da função. Então, aqui tem algo errado. Vamos dar um console log para ver o que ele me traz nesse db client. Vamos apertar aqui. Olha o que ele traz. Ele trouxe a informação, só que na verdade esse aqui é uma string. Por que é uma string? Porque eu transformei em string quando eu mandei para o local storage. Quando retorna, ele retorna em string também. Eu tenho que fazer o inverso. Então eu vou pegar o retorno todo e vou aplicar o JSON.parse. Ou seja, agora eu estou transformando isso tudo em JSON novamente, em um objeto JSON. Vamos ver agora se vai funcionar. Então, beleza, ó. Tá trazendo objeto. Agora tem 2 Leonids. Se a gente olhar aqui no application, ó, 2 Leonids. Vamos colocar um outro, em vez de ser Leonid aqui, Ana. E vamos mandar por aqui, ó. E agora vamos ver, ó. Leonid, Ana. Então tá fazendo o que eu quero. Então, beleza. Vamos recapitular aqui. Vamos aumentar um pouquinho a fonte aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, o que a gente fez aqui? Na linha 19 aqui, ele está falando assim, ó, pega o que tem no banco de dados, pega o que tem no banco de dados, que é o local storage, e transforma ele em JSON. E armazena dentro de uma variável chamada cliente. Então, é isso que a gente está falando na linha 19, tá? Ou seja, vamos novamente. Lê o que tem no local storage, transforma em JSON e envia para a variável client. Por sua vez, essa linha 20 não tem nada a ver, né, que é o console log. A linha 21 fala assim, ó, dbclient.push. Então esse push aqui, ó, significa acrescenta mais um, né? Empurra mais um, né? Quem vai ser? O cliente. Quem é esse cliente? O que chegou aqui pelo meu parâmetro. Então, pelo parâmetro client, chegou, que é esse cara aqui de cima. Que, na verdade, depois vai vir pelo formulário, vai vir de qualquer outro jeito, mas nesse momento não me interessa nem como que vai vir, só me interessa que eu vou receber um objeto novo e esse objeto eu vou cadastrar no meu banco de dados, que nesse caso é local storage. E pronto, eu já fiz, já peguei o que tinha no meu banco, acrescentei um novo cliente e agora vou mandar de novo para o meu banco. Como que eu mando? Mando através do local storage
set. Aí eu tenho que informar o cliente, né? O DB client, que seria o key. Esse aqui é o key, a chave. E esse aqui é o valor, o value. Tá muito boa a minha letra aqui não, né? Mas é o value. Então é isso que a gente está fazendo, tá? Show de bola. Só esse console log aqui que não tem nada a ver aqui. Então são 3 linhas de programação tranquilamente. Agora é o seguinte, toda hora a gente vai precisar disso aqui, ó. Toda hora a gente vai ter que acessar o banco de dados e transformar ele em JSON. Todo momento também eu vou ter que acessar, enviar os dados e transformar em string. Então isso aqui vou ter que usar em todo lugar. Para não estar aqui repetindo esse código, lembrando que eu tenho que fazer aqui, a gente poderia deixar isso aqui dentro de funções separadas. Mas ainda a gente tem que resolver um problema de fazer isso. E se não tiver banco, né? Então, vamos fazer um teste. E se não tiver vazio, vamos deletar aqui. Não tem um nada, ó. E se eu tentar jogar aqui agora um create client, vai dar um erro. Porque ó, ele fala assim, ó, não é uma propriedade, ó. Push não tem, não é uma propriedade do criar client. Ou seja, esse push não existe aqui. Por quê? Porque ele não é um array. Porque ele veio vazio. Quando ele vem vazio, ele vai vir nulo ou uma string vazia. Então, temos que resolver isso. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se isso aqui for nulo, se isso aqui não for correto, né? Duas interrogações, ele verifica isso para mim. Se ele for vazio, se ele for nulo, se ele for falso, né? Aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai me retornar um array vazio. Isso quer dizer que ele foi lá no local storage e não achou nada. Então, aí ele vai retornar um vazio. Então, se isso aqui não existir, retorna vazio. Vamos testar? Novamente, vamos aqui no app, não temos nada aqui no local storage. E na hora que eu mandar cadastrar um novo cliente, ó, não deu mais aquele problema. Vamos em application, ó, cadastrou o cara. Porque agora ele criou um novo array. Aqui é como se fosse um if, né? Se isso não for válido, manda isso, tá? Então, beleza. Então, estava falando de criar métodos aqui menores, né? Então, vamos pegar esse cara aqui e vai ser uma outra função. Vamos criar uma função aqui, uma função que só vai interagir com o local storage. Então, vamos chamar esse... Ah, aliás, eu fiz errado. Vamos colar aqui. Vamos pegar só esse pedaço aqui que é o método, né? Então, vamos criar aqui, ó, const. Vamos chamar o nome do método mesmo, que é get local storage. Local storage. Que vai ser tudo isso aqui. Só que não vai ser uma variável, ela vai ser uma função. Então, ele vai ser uma função do tipo arrow, para ser uma linha só. Então, show de bola. E o outro, que vai ser tudo isso aqui, vamos chamar de const set local storage. E vai ser tudo isso aqui, vai retornar tudo isso aqui. Beleza, o que, que isso vai facilitar a nossa vida? Aqui, em DB clientes, quando eu quiser trazer os clientes, eu só vou dar um get local storage. E aqui, quando eu quiser enviar para o local storage, só vou dar um set local storage. Agora, lógico, no set eu preciso informar o que, que eu quero enviar. E também vou ter que informar para ele qual é a chave. Igual que no get. O get eu vou falar assim, traz para mim, mas você vai trazer o quê? O DB cliente. Aqui é o DB cliente. Mas o que, que eu estou enviando aqui? Né? Então, isso é muito importante. Então, aqui vai ser o DB cliente. E aqui ele vai receber também um DB cliente. Tá? Database client.
que aí é essa variável aqui. Que na verdade aqui não sei porque coloquei underline, podia ser só traço mesmo, né? Ou sem traço, db client mesmo. E aqui também a mesma coisa, db client. Aqui vamos criar um db client também só. Então, beleza, ó. Toda vez que eu quiser enviar ou pegar algo do meu local storage, eu uso o get local storage. Aí ele já vai nesse cara aqui, que é o db client, que ele já sabe, e traz a informação para mim. Toda vez que eu quiser enviar algo, eu mando um novo banco de dados para ele que eu quero enviar, que ele já sabe que tem que ir no db clients. Então, show de bola. Vamos testar se está funcionando ainda. Nosso código ficou um pouco maior, mas lá na frente nos ajudar demais. Então, inserir novo cliente, ó. Vamos apagar, ó, remover. E vamos inserir de novo. Vamos ver se ele adiciona. Ó. Adicionou a Ana. E assim ele vai adicionando. Então, show de bola, ó. O nosso read já está feito. Então, a gente pode até colocar esse cara aqui assim, ó. CRUD read. Só para saber que esse é o read a função que faz a parte de ler, né? Ler não. Esse aqui não é o reading, desculpa, é o create. Create. Então, beleza. Então já estou adicionando dados. Agora, como que eu vou ler os dados, né? Então, vamos fazer agora o const. Que eu vou tirar esse comentário, senão vai ficar muitos comentários, né? Create client já fala um pouquinho, né, do que é. Então aqui vamos fazer o read, então vamos colocar read cliente. O que seria o read cliente, né? O que ele vai fazer? Ele vai ler o cliente que a gente quiser, na verdade, qualquer cliente, né? Então, nada mais é do que ele vai ser uma função que vai retornar o get storage. Só isso. Tá? Poderia ser a mesma função, nem precisaria fazer essa função aqui. Só vou fazer ela por causa para seguir aqui o create e o read. As duas podiam ser a mesma, né? Então vamos deixar ela assim. Show de bola. Então o ler já fizemos. É tanto que se a gente pegar aqui no navegador e a gente colocar aqui, ó, read cliente, ó, ele traz para mim. Se eu cadastrar mais um, ó, temp de novo, 2. O mesmo Ana, porque o nosso tempo sempre é Ana, né? Então, vamos colocar outro, ó, Cleide. E a gente fizer aqui, ó, create, read, 3 aqui, ó, Ana, Ana e Cleide. Então o read está funcionando, sem problema nenhum. Beleza, o outro seria o update. Tá vendo? Agora, depois de fazer o primeiro, vai ficando mais rápido o resto, ó. Const update cliente. O update cliente também vai receber um cliente, vai ser uma função, né, que vai receber um cliente. Na verdade, ele não vai receber um cliente, né? O update ele tem que receber. Ele tem que receber o cliente para os novos dados do cliente, é isso mesmo. Beleza, então o que ele vai fazer? Ele vai ter que pegar os dados do banco. Então, vou pegar os dados aqui numa variável db cliente, recebe o get get storage. Ou a gente pode usar o read, né? Read client.
Tá? Ele vai ler todos os dados do banco de dados e vai colocar numa variável. Beleza. E aí, qual que eu vou saber que eu quero editar, né? Qual cliente que eu quero editar? Então, eu vou ter que receber também o index, né? Eu vou ter que receber o índice do cara, porque aqui no local storage a gente trabalha com índice, né? Ó, 0, 1, 1. Vai ser como se fosse o nosso ID, tá? Então, qual ANA eu quero excluir? A 0 ou a 1? Ou a Cleide, o número 2? Então, eu tenho que receber o índice que eu quero editar, excluir não, editar. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui vai ter o index, vírgula, cliente. E aí, como eu já tenho um banco de dados e eu sei que é um array, é só pegar database, na posição do index, vai receber um novo cliente, o cliente que eu recebi. Esse novo cliente seria os dados atualizados. E mando para o banco, né? Como que eu mando para o banco? Posso mandar com 7, né? Com 7 local storage, o DB client, novo DB client. Então vamos ver, vamos testar. Vamos primeiro mudar o tempo aqui. Vamos colocar aqui um outro que eu não coloquei ainda, Nicolas. E aqui o e-mail Nicolas. Então, se a gente ver na aplicação aqui, a gente tem aqui Ana e Cleide. A gente vai colocar o número 1 para essa segunda Ana virar Nicolas. Então a gente vai falar assim, ó. Update client temp client. Lembrando que o temp client agora tem um Nicolas aqui. E ele não vai criar um novo. Ele tem que modificar. Vou dar um enter. Se a gente ver a aplicação aqui, ó. Ele não mudou. O que a gente errou? É porque só passei o cliente. Tem que passar duas informações, né? Então vou falar que quero modificar o 1 e enviar o tempo cliente. Então vamos lá. 1, vírgula, tempo cliente. Enter. Agora deve ter mudado. E é isso mesmo, ó. Nicolas, e-mail, Nicolas. Então o update também está feito. Novamente, fica fácil depois que você organiza os negócios, né? Você organiza as funções de forma mais eficiente. E por último, const delete. O delete vai ser um pouco mais simples, vai ser uma variável que vai receber uma arrow. Essa arrow ela vai receber um index para saber quem que ela quer deletar. E o que ela vai fazer? Ela vai ler primeiro o banco, db client. Aqui está sendo meio redundante, mas só para a gente organizar as coisas aqui. Então eu leio o banco, leio meus clientes, e eu vou excluir. Como que a gente faz para excluir? Lembrando que nosso banco é simplesmente um array, né? Então eu pego o db client, database client, e vou fazer um slice. Né? Vou fatiar ele, né? Vou pegar um pedaço dele. O slice pede um número inicial. Então eu quero a partir do index. E quero excluir somente um. A partir dele só um, que é ele mesmo. Né? Então vou pegar o index. Então aqui é um array com 4 posições, 3 posições e vai excluir. Vou excluir o primeiro. Se a gente olhar lá, o primeiro, o índice número 1, no caso, é o Nicolas. Então é ele que vai ser excluído. Então vou falar exclui o número 1 e 1 só. Esse 1 quer dizer que ele só vai avançar uma casa. Se eu colocasse, por exemplo, o 0, o índice 0, 1 também. Porque só vai ficar na mesma casa. Se eu colocar 2, ele vai excluir os dois próximos, né? Ele e mais um, na verdade. Então pronto, né? Agora só falta o quê? Já que excluir 1, atualiza meu banco de dados. Então vou ter que colocar um 7 de novo. Mandando
mandando um banco novo, né? Então, db client, ou banco novo, isso, um banco sem o registro que foi deletado. Então, novamente, vamos testar. Aqui no console, vamos pegar o read. O delete está com um problema aí na página, nas linha 21. Cadê a 21? Delete client. Então, vamos colocar primeiro o read, clientes. Temos 3. Vamos excluir. Então, delete client. E vamos excluir o cliente número 1, que é o Nicolas. Enter. Read. Enter. 2. Então, ele está excluindo. Então, é isso, pessoal. Os 4 métodos foram criados. O create, o read, que não era necessário, porque isso simplesmente está replicando o get local storage somente com outro nome. Mas só para a gente ter aqui todos os métodos. O update e o delete. Qual a vantagem de eu fazer desse jeito esses métodos sem vínculo com o meu layout? É que depois eu posso trocar esses métodos. Então, se eu fosse acessar, por exemplo, uma API, era só trocar os dados que estão aqui pelos dados da API. Esse get local storage era só trocar pelo método pertinente, né? Local, está escrito aqui, tinha que ser local, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todos, né? Ctrl F2 e em todos vamos colocar aqui local, só para ficar certinho. Vamos ver se ficou mesmo. Show de bola, é isso mesmo. Então é isso, temos o read, o create, o read, update e delete. Tá. Beleza, é isso relacionado ao CRUD. Agora vamos fazer a interação deles com o layout. Beleza? Agora vamos vincular ele ao nosso layout. Tá? Então agora sim. Então vamos ver nosso layout aqui. Então quando a pessoa clicar aqui em cadastrar, ele abre aqui, beleza, essa é a ação que tem que acontecer. E depois que eu escrever aqui o nome, o e-mail, o celular e a cidade, quando eu clicar em salvar, aí ele vai ter que pegar esses dados e enviar para o local storage. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai pegar primeiro o botão então salvar, a gente vai ter que pegar esse salvar aqui no evento. Então vamos lá, colocar document.getElementById, salvar. Então quando clicar em salvar, adiciona um evento, clique. Escuta o clique, né? E vai fazer o que quando ele escutar esse clique? Vai salvar o cliente. Save client. Show de bola, é isso que ele vai fazer. Então aqui vamos colocar aqui o interação com layout. Com o layout. Interação com o usuário podia ser e assim por diante. Mas vamos lá. Então vamos construir o const save save client, né? Não é save mesmo. Client. Esse L a mais aí eu coloquei demais. Então ele vai receber uma arrow que vai salvar o cliente. Então a primeira coisa que tem que ser feito é verificar se se os dados foram preenchidos, tá? Então a gente vai fazer assim, se os campos são válidos, algo assim, então a gente pode fazer assim, if sim, is valid, campos, fields,
vai ser uma função que a gente vai criar. Os campos são válidos? São. Então, eu vou colocar aqui um console log, entre aspas, cadastrando cliente. Muito bem, vamos ver se isso funciona. Vamos aqui para o nosso layout, vamos deixar o inspecionar aqui aberto, não sei por que eu fechei. Console log, já deu um erro aqui, né? Linha 56, está falando que ele está falando que o Add Event Listener não é uma propriedade, né, de quem. Ele não fala de quem, mas a linha 56, vamos ver a linha 56. Ah, save, talvez o save não existe, o salvar, né, não existe. Vamos ver no botão aqui. Tá aqui o botão salvar e o botão cancelar, mas não tem ID, então vamos criar o ID aqui. ID é salvar. E aqui ID cancelar, tudo minúsculo, cancelar, minúsculo também aqui. Provavelmente agora não vai dar mais erro, isso não deu erro. Então o que a gente vai fazer? Vai clicar no botão e vamos clicar em salvar. Vai dar um erro, porque vai vir is valid fields, né? Não tem esse método, não tem essa função. Então a gente tem que criar, mas efetivamente funcionou isso aqui. Então a gente vai vir aqui e a gente vai criar esse is valid fields, que vai ser uma arrow. Bom, como que eu posso verificar os campos? Eu posso simplesmente vir e verificar se esse aqui é vazio, se esse aqui está vazio, se esse aqui está vazio, né? Se foi preenchido ou não. Se for preenchido, deixa salvar. Se não, não preenche. Isso eu posso fazer uma verificação de todos os campos aqui, né? Todos os campos que eu acho que são necessários ser preenchidos. Mas também podemos usar o HTML, especialmente o HTML5, né? Eu não vou fazer toda a validação, eu poderia validar aqui, por exemplo, se realmente é um padrão de celular, mas não vou fazer isso para não entrar em maiores detalhes. Mas a gente vai validar aqui pelo menos que tiver preenchido e também se foi um MEI realmente, tá? E vamos usar o nosso HTML como referência, vamos dizer assim, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no index, vamos vir nos campos, cadê os campos? Aqui, ó. O campo nome do cliente, e-mail, celular e cidade. Então, o que a gente vai falar? Vamos falar que eles são requeridos. Required. Ou seja, eles são obrigatórios, de outras palavras que eu estou falando aqui. Então, show de bola. Então, se não preencher, na hora que ele clicar no botão, ele vai reclamar, né? E aí, aqui no JavaScript, é isso que eu vou verificar aqui. Então, eu vou pegar o formulário que está lá. Formulário é esse cara aqui, ó. Cadê o form? Aqui, ó. Form, é da classe modal form. Eu vou pôr um ID para mim poder acessar ele também. Prefiro acessar com JavaScript por ID. Vamos chamar ele de... acho que só form. Até porque a gente não pode ter mais de um formulário em um HTML, né? Então vamos chamar ele só de form. Ou, né? Então a gente vai vir aqui o nosso código JavaScript e vamos colocar get element by ID form. Pessoal, tanto faz usar aspas simples ou dupla, tá? Aqui não faz diferença. Eu vou tentar usar no JavaScript sempre as simples, tá? Então vamos lá, document get element by ID form. Então pega o form e verifica, né, se todos os campos seguem as regrinhas que a gente colocou lá no HTML. Então a gente vai fazer um report valid. Se não me engano é assim. Essa função, ela retorna
verdadeiro com todos os requisitos HTML foram atendidos. Então, return aqui, ó. Então, ele vai retornar isso para ele aqui. Então, ele só vai entrar aqui se todos os dados, todas as regras impostas ali vão ser cumpridas. Então, vamos ver. Então, vamos cadastrar aqui, cadastrar. Olha o que ele fez. Ele já me fala, ó, preenche esse campo. Isso quem fez foi o HTML. E o reporter, ele pegou isso e não cadastrou. Tá vendo? Cadê a mensagem cadastrar cliente? Porque ele trouxe falso. Então, eu vou cadastrar aqui, ó, Fernando, e vou clicar. E ele fala, ó, preenche com e-mail. Eu vou colocar só Fernando e vou tentar cadastrar. Ó, arroba, né? Então, vou colocar arroba gmail.com. Vou tentar cadastrar. Esse também é requerido. Então, vamos lá. Vou pôr o número. E esse também, São Roque. E vou salvar. Na hora que eu salvei, aí ele falou, ó, cadastrando cliente, porque atendi todos os requisitos, todos os campos. E aí ele vai salvando, ó, 4 vezes que eu cliquei no botão. Então, beleza, já está fazendo o que eu queria, tá? Muito bem. Vamos voltar lá no nosso código. Só que em vez de um console log, né, a gente tem que fazer as coisas acontecer. Então, o que tem que acontecer? Vamos pensar aqui um pouco. O que tem que acontecer quando ele salvar? Ele vai ter que pegar todos os dados dos campos e transformar isso num JSON. Então, a gente vai fazer isso. Então, se os campos estão válidos, é porque todos foram preenchidos com as regras que estipulei. Novamente, eu podia executar ou especificar regras para o telefone lá no HTML. Então, eu vou fazer isso até para me facilitar na hora de digitação aqui, tá? Então, const, a gente pode colocar aqui cliente, vai ser um JSON, tá? Ele vai ter que ter um nome. E de onde vai vir esse nome? Vai vir do campo document, que é elemento by ID, do campo cujo ID é nome. E é o valor que eu quero, value. Vírgula, e-mail, 2 pontos vai vir de onde? Do document get element by ID. E-mail. E vai ser o valor também. Value. E tá errado, né? Not value. É só value. E minúsculo aqui. E vírgula. Eu vou repetir isso aqui. E aqui, em vez de ser e-mail, Ctrl D aqui vai selecionar 2 e-mails. Em vez de ser e-mail, aqui vai ser celular. E vamos repetir esse outro campo também. Que aqui, em vez de celular, vai ser cidade. E aqui também cidade. Lembrando que a gente só fez 4 campos aqui, só para ter uma noção, para não ficar digitando muita coisa, né? Cidade. Então, a primeira coisa que ele fez, ele verificou se o campo está correto, está correto, tá. E agora ele construiu o JSON aqui para gente, com os dados que está no formulário. Beleza, show de bola. E agora o que eu faço? Agora eu posso já cadastrar o cliente, né? Como que eu cadastro? Só usando o create, né? Client, que ele já recebe um cliente e cadastra para a gente, não precisa nem se preocupar mais. Então, dou o create client, mando o cliente para ele e pronto. Ele já cadastrou. Já cadastrou na tela, tá? Vamos apagar aqui essa linha do console e salvar. E vamos testar. Lembrando que esses dados aqui em Maria, Maria, João e José, eles estão no HTML aqui. Daqui a pouco a gente vai tirar isso, tá? Então, primeiro estou usando o cadastrar. Então, onde que ele tem que cadastrar? No local storage. Vamos ver no seu local storage aqui. No meu local storage temos aqui a Ana e a Cleide. Então, vamos cadastrar aqui o Fernando. Fernando@gmail.com, celular 11 12345 1234, cidade São Roque. Então, na hora que eu clicar em salvar, ele tem que vir parar aqui, ó, tá? Salvar. E não veio, deu um erro, ó. Vamos ver o que é o que deu. Tá falando linha 49, save
client, o value não tem. Vamos lá na linha 49 e ver o que está errado. Linha 49. Tá falando que não tem nome. Então vamos ver no HTML. Justamente, ó, os campos não têm ID. Então vamos criar os ID para eles, aqui antes da classe. Então ID, nome. Esse aqui vai ser o ID e-mail. Esse aqui vai ser o ID. Esse aqui é o celular. E para finalizar, esse aqui vai ser o ID cidade. Agora sim. Então vamos cadastrar. Fernando, gmail.com 12345 1234 e São Roque. Então, na hora que eu salvar na aplicação aqui no meu local storage, no key DB client tem que aparecer mais um fora a Ana e a Cleide. Então vamos salvar. E tá aqui o Fernando. Tá? Excelente, até aí tá certo. Agora, na hora que clicar em salvar, isso vai de sistema para sistema. No sistema vai fazer o seguinte: ele vai ter que fechar essa janela e limpar esses dados. Para quando eu abrir novamente não ficar salvo. Porque ó, se eu fechar agora e eu abrir de novo, ó, ele fica preenchido. Então ele tem que apagar esses dados. Então vamos fazer isso. Então primeiro ele tem que fechar. Então é bem simples. E depois do criar, a gente dá um close no modal. Só que antes de dar um close no modal, ele tem que apagar os dados. Então vamos colocar alguma coisa como clear fields. Então, primeiro, ele verifica se os campos são válidos, ele constrói um novo cliente, ele cria um novo cliente, o create seria envia lá para o local storage, limpa os campos, porque vou fechar eles e depois vou fechar o modal. Esse clear fields eu não tenho. Ctrl C aqui e vamos criar ele aqui. Então vamos lá, const clear fields. É uma variável que recebe uma arrow. Há várias maneiras de limpar ele. A gente vai limpar da maneira mais rápida. Tá? Então, primeiro, os campos estão onde? Vamos ver aqui. Os campos estão dentro desse form. Esse form chama form. Então, vamos chamar esse form. Qual é o ID que a gente deu? A gente coloca assim, const. A gente chama o form. Não, na verdade, a gente não vai chamar o form. Na verdade, a gente tem que chamar os campos, né? Então, os campos, eles são tudo essa classe em comum deles, ó, não tem mais nada, nenhum outro que tem essa classe. Então vamos usar essa classe para pegar todos eles. Então Ctrl C, vamos colocar assim, campus fields vai ser igual a document.querySelector all. Aí ele vai trazer um array com todos que ele achar. Se ele achar um só, ele vai trazer um array com um só. Se ele não achar nenhum, vai trazer um array vazio. E aí aqui eu uso os seletores do CSS. Então é ponto, porque é classe. Então vou trazer aqui todos os meus campos. Beleza. E aí, como ele vai vir num array, vou dar um field, eu vou dar um for each. For each para que é? Para varrer todos os campos. Ele vai varrer campo por campo, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar se pega cada campo, field. Aqui é uma variável, eu podia colocar qualquer nome. E você vai fazer o seguinte com cada campo. Com cada campo você vai pegar o valor dele e vai igualar a vazio. Opa, a vazio. E show de bola, é isso que ele vai fazer. Tá? Vamos testar? Então aqui vamos colocar assim, Fernando,
Não, Fernando já cadastramos. Vamos colocar um tal de Hugo. Hugo@gmail.com. Um telefone e a cidade de Jandira. Salvar. Jandira. Salvar. Vamos abrir aqui, ó. Vazio. Então, show de bola. Porém, vamos ver aqui o seguinte. Na hora que eu fecho aqui, e eu vou voltar a abrir, ele vai estar preenchido. Então, o que a gente podia fazer? Atrelar toda vez que feche o modal, ele limpe os campos. Então, assim que eu sei que quando fechar, ele também vai limpar os campos. Então, se eu fechar porque eu cancelei, se eu fechar porque eu salvei, se eu fechar por algum motivo qualquer, ele limpa os campos. Então, em vez de limpar os campos aqui, vamos colocar ele onde no close, sempre quando fechar tudo. Então, aqui, ó, close no modal, ele vai remover isso aqui e, além disso, ele vai também fechar os campos. Por causa disso, eu vou ter que colocar aqui como não é mais uma linha, porque isso aqui é uma linha só, né? Quando não é uma linha só, eu sou obrigado a pôr chaves. Então, vou ter que pôr chaves aqui e vou colocar o clear aqui. Então, ele vai primeiro fechar o modal, remover a classe e depois limpar. Ou o contrário, melhor, né? Só para seguir uma ordem aqui, primeiro limpa e depois fecha. Vamos ver se isso vai ser. Então vamos preencher qualquer coisa aqui, porque eu não vou cadastrar. Ó, na hora que fechar, limpou. Então vamos cadastrar um outro aqui. Vamos cadastrar aqui o Arthur. Arthur@gmail.com. Ok, telefone. Barueri. E salvar. Vamos ver se ele continua preenchido. Não, fechou. Então sempre que fechar, ele também vai limpar. Beleza. Aqui é ruim porque o close modal ele está fazendo duas coisas, né, na verdade. Só que esse aqui ele está independente, né? Clear field, quer dizer assim, toda vez que fechar tem que limpar. É uma ação que está puxando a outra. Então, beleza. Assim não vou precisar chamar os 2 métodos toda hora, porque senão toda hora que chamasse o close modal eu ia ter que chamar o clear. Se eu já chamo lá mesmo, tá? Bom, salvar já está pronto, né? Já está pronto, ó. Toda vez que eu salvo aqui um cliente qualquer, ó, Maria, não, é Maria arroba aqui, né? @hotmail.com, um telefone qualquer e aqui Carapicuíba. Carapicuíba, salvar aqui, ó, Maria Carapicuíba. Beleza, agora a gente tem que fazer eu já fiz o cadastrar, agora a gente tem que trazer os dados aqui. Novamente, esses dados que estão vindo aqui são dados direto do HTML. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos apagar esses dados, né? João, Maria e esse cara aqui. Mas antes de apagar esses dados, eu vou comentar primeiro. E aqui está vazio. Então, beleza. E agora eu vou fazer eles preencher aí. Tá? Então, o que acontece? Em que momento ele tem que preencher? Em que momento ele tem que trazer todos os dados aqui, né? Esses dados aqui do local storage. Tem que trazer toda vez que a tela carregar. Em primeiro lugar. Primeiro momento é toda hora que a tela ligar. Deixa eu ver se não tem algo de fora aqui. Não tem nada de fora, não. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Então, toda vez que a tela carregar, já chama um método chamado update table. Ou seja, atualiza a tabela, né? Aí atualiza a minha tabela, tá? Nesse momento, se eu executar, vai dar um erro, né? Aqui, ó. Já deve ter erro aqui. Ó, porque não tem o update, né? Então vamos criar esse cara aqui. Então const update table vai receber uma error.
que esse update table tem que fazer? Ele tem que ler os dados do local storage e preencher aqui. Então, primeiro vamos ler. Então, db, aliás, database client, const, né? Não posso ter nenhum... Aqui, esse temp client, vamos deletar. Esse aqui não precisa mais usar. Tá. Então, aqui, ó, const db client vai receber o read client. Ele vai ler os clientes do local storage. Uma vez lido, vai estar armazenado nessa variável. O que a gente tem que fazer agora? Enviar esses dados para a tabela. Então vamos fazer isso. Como? A gente vai pegar o db client ponto forit. O que forit faz? Ele vai pegar cada cliente que ele pegou lá do meu local storage e vai efetuar, ou vai adicionar, ou vai fazer, vai enviar para um callback, para uma função, né? E essa função que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai mandar para uma função chamada create row. Que cada um dos clientes tem que ser uma linha. Então, cada um dos clientes é igual que aqui no HTML. Ó. Cada um dos clientes é uma tr, ó, tr, que é uma linha, né? Tr, table row, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, ele vai mandar para uma função chamada criar linha. E beleza, o update seria isso, tá? Então, ele vai ler os dados e criar uma linha. Ler os dados e criar uma linha com cada um dos clientes. Agora, a gente vai criar esse create linha. Então, const create row. Agora vamos pensar aqui como que a gente faz para criar uma linha. Repara que a gente não está pensando em todas as linhas, eu estou pensando só em uma linha. Então como que eu vou ter que fazer em uma linha? O forit ou qualquer um vai mandar para ele o cliente. Então vou pegar aqui o client e vou criar a linha com isso aí. Tá? Então vou dar um const new row. Eu vou criar uma nova linha. Pode ser isso mesmo. E aí a gente vem document.create element e a gente vai criar uma tr aqui. Então vou criar uma tr. Essa tr por enquanto só está na memória. Então new row não existe realmente lá no DOM, não existe lá na página HTML. Então aí eu vou usar o inner HTML para inserir as outras TDs. E aí aqui eu vou inserir TDs igual que está aqui, ó. Esses TDs aqui, vou até copiar isso aqui, ó, para a gente usar como referência, ó. Copy. Só não copiei o tr porque o tr já criei. Então tá aqui, ó. Show de bola. Só que em vez de ser João, vai ser aqui uma variável, por isso eu estou usando template string, onde eu vou colocar client.nome. Então é o nome que me mandaram. E aqui em vez de ser joão@email, vai ser o client.email. Mesma coisa o telefone. Celular. E a cidade. Coloquei cidade. Aqui eu estou colocando cliente, né? É client. Pronto. Está tudo errado aqui. Isso aqui está cliente, client, na verdade, né? Então, beleza, ó. Ele já está criando. Então, quando ele clicar ou quando for acionado o update table, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro vir aqui, ele vai ler o que está no banco de dados no local storage, ele vai trazer esse array
e vai interagir com cada linha, com cada elemento desse array, que cada elemento tem um JSON que tem os clientes. Então ele vai pegar, ele vai enviar para o create row, cliente por cliente. Por sua vez, o create row faz o que? Ele cria a linha dentro. Então ele fez a linha, criou a linha. Só que esse new row aqui, ele ainda está somente na memória. Então, o que tem que fazer? Eu tenho que inserir ele no documento. Onde que eu vou inserir? Então, a gente vai lá no HTML e vamos ver onde que está essas TRs. Ó. Essa TR é filha desse tbody, então vou ter que pegar esse tbody. Tá? Acredito que só tenha essa tabela aqui no HTML. Então vamos criar aqui um ID para ele, ou a gente acessa direto por table mesmo. A gente pode acessar direto por table, ó. A gente pode fazer assim. Só que aí pode ter outra tabela com outro tbody. Esse que é o problema, né? Então vamos fazer assim, vamos chamar aqui de um ID mesmo. ID, que vai ser igual a vamos chamar de TB client, tabela cliente, né? Ou table mesmo, né? Não sei economizar aqui, table client. Então, beleza. Então, no JavaScript eu vou falar assim, ó, document.querySelector, não all, querySelector. Eu quero, lembrando de CSS, né? Eu quero o ID, que é com hash, e dentro desse ID tem um tbody. O que eu vou fazer com esse tbody? Eu vou inserir, vou adicionar um filho. Qual filho? New row. E acabou. Então, criei aqui uma TR, uma nova linha vazia, preenchi ela com os TDs e depois inseri ela no tbody. Até a linha 71 ela estava só na memória. A partir da linha 72 ela faz parte agora do meu HTML, dos meus nós do DOM. Vamos testar, vamos ver. E tá aqui, ó. Ana, Cleide, né? Se a gente for olhar aqui no meu... Aqui, ó. É que não dá para excluir um só, né? Mas tá aí. Com os editar e os excluir pertinentes aí a cada um. Temos um problema. Se eu executar o update table novamente, ó, ele vai preencher de novo. Se eu executar de novo, então toda vez que eu dou um update, ele tem que dar uma limpada no meu banco, dar uma limpada na tabela. Tá? Então toda vez que eu dou um update, antes de ele pegar todos os dados, eu limpo primeiro todos os dados e depois eu cadastro de novo. Senão ele vai ficar duplicando, ó. Duplicou de novo, ó. Então vamos fazer isso. Então toda vez que eu der um update aqui, antes de preencher, antes de criar as linhas, eu vou dar um clear table para limpar essa tabela. Tá? Esse clear table eu não tenho. Vamos criar ela. Então vamos criar ela aqui em cima mesmo. Então const clear table é uma variável que vai receber uma arrow e ela vai simplesmente limpar as linhas. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais ou menos o mesmo esquema que a gente fez em cima, só que a gente vai precisar primeiro pegar todas as linhas, rows. Vou lá no documento, query selector all, e aí eu vou selecionar. Então eu vou pegar a table clientes. Dentro desse tem um tbody, mas na verdade eu não quero o tbody, eu quero as TRs que estão lá dentro do tbody. Então beleza, as TRs são as linhas. Já peguei as linhas, então pego rows, ponto, for it. Então vou pegar cada um dos elementos, porque aqui eu tenho uma rede de elementos, tá?
Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar esse código e vou jogar lá no console. Para a gente ver aqui o que está acontecendo. Né? Ó, aqui, ó. Ctrl V, ó. Ó o que ele fez. Ele pegou um array, né, ó. Um array com as TRs. Tá? É isso que eu estou pegando aqui. E o for each vai varrer todas elas, né? Vai varrer um elemento por elemento, o for each. E aqui que eu vou fazer com esses elementos? Eu vou falar o seguinte. Eu vou assim, pega cada um deles e exclui. Então pega cada uma das rows, das linhas. Pega cada linha. Pega a linha. Primeiro aqui eu estou falando pega a linha, como se estivesse pegando a linha. Porque na verdade o for each, ele manda... Aqui é eu estou criando aqui uma função, né? Então ele mandou para mim uma row. Ele vai mandar linha por linha. E aí eu vou pegar a linha. Ponto. Eu vou pegar o pai da linha. O elemento pai dele, na verdade. Então, se a gente for ver aqui no HTML, quem que é o elemento pai do tr? O tbor. Então, eu vou pegar como se fosse o tbor. Então, você pega seu pai, que é o parent node, e remove o filho chamado row, que sou eu mesmo. Então, é uma maneira de apagar a própria linha. Então, esse for each ele vai lançar todos e ele vai apagar todos. Então, vamos testar aqui. Então, tá aqui, ó. Então, agora, mesmo que eu tenha um update, ó, o que ele está fazendo? Ele apagou, criou, apagou, criou, apagou, criou, apagou, criou, apagou, criou. Show de bola. Agora já está funcionando, está trazendo o que está lá na minha tabela. Então, se a gente vier aqui e excluir, ó, cadê? Aqui, application. E se eu mandar excluir, ó, deletar, não tem mais nada. E eu dei um F5 aqui, ó, olha o que acontece, não tem mais nada. E se eu cadastrar aqui, então vou colocar aqui o fernando@gmail.com, ok, celular, salvar. Se vocês verem aqui, ele criou, mas não atualizou. Por quê? Porque eu tenho que dar um update table. Aí ele traz aqui. Então, o que vai acontecer? Quando ele salvar, vamos ter que achar o método salvar. Antes dele fechar o modal, ele podia ser até depois, né? Vamos salvar, ou dar um update table, para ele atualizar a tabela. Vamos ver se agora funciona. Cadastrar. Então, cleide@hotmail.com, qualquer telefone, Anápolis, salvar. E salvou. Show de bola. Então ele está salvando. Então agora só falta o editar e o excluir. Então vamos lá. O editar, ele vai depender do seguinte: como que eu vou capturar? Em qual editar estou clicando? Se eu estou clicando no editar do Fernando ou no editar da Cleide? Estou clicando no excluir do Fernando ou da Cleide. Outra coisa, eu não consigo colocar o evento nesses botões diretamente, porque eu não sei quantos botões vou ter aqui, quantos editares e excluires vou ter. Então o que eu vou fazer? Eu vou capturar o evento no pai deles, que é o body. E aí, a partir desse body que eu vou filtrando onde que eu quero, o que eu quero capturar, né? O clique de onde que eu quero. Então vamos lá. Primeiro, document.getElementById não, porque ele não tem o ID, que tem o ID é o pai dele. Então getElement, query selector. Então query selector. Então eu vou falar, pega o seu pai, que o pai dele é o que tem o ID, que é o tabela table client, e dentro dele tem um tbody. Aí eu vou pegar esse tbody. O que eu vou adicionar nele? Um evento, não uma append child não.
um evento clique. Escuta o clique. E quando escutar o clique, você vai para uma função chamada edit delete. Porque eu não sei se ele é o delete ou edit, na verdade essa função vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos criar ela aqui. Então const edit delete é uma variável que vai receber uma arrow. Show de bola. Agora é o seguinte, como que eu vou saber onde que foi clicado? Então o add event listener, ele manda para o callback o evento que aconteceu. Então eu vou pegar esse evento e armazenar numa variável chamada event mesmo, tá? Vamos dar um console log para ver o que ele me traz esse event. Então quando eu clicar no edit, ó, ele me traz. Quando eu clicar no excluir, ele traz também. Só que quando eu clicar em São Roque, no e-mail, na CLED, ele traz para mim as informações. Tá? Para saber onde que eu cliquei, eu posso colocar alvo aqui, target. Então aqui, ó, cliquei aqui o botão editar, botão excluir, botão aqui, ó, TD Fernando, eu não quero TDs, eu quero só os que sejam do tipo botão. Então eu posso colocar aqui o type. E aí vamos ver, ó. Botão, botão. Pelo menos já sei que é um botão. E aqui indefinido, porque eles não têm tipo. O type único que tem são os botões. Então posso usar isso como artifício para me já filtrar o que está acontecendo, né? Então eu posso fazer assim, um if, se o evento.target.type for igual a button, é porque é o que eu estou querendo fazer, é o que eu estou querendo trabalhar. Então vamos salvar e vamos ver. Então agora só pode aparecer o console log se for do tipo botão, o resto ele não vai mais fazer nada. Então cliquei em São Roque, nada, ó. Fernando, da Cleide, no e-mail, nada. Quando clicou no editar, botão, botão. Show de bola, é isso. Já estou aqui dentro do if só. Tudo que não for botão, ele vai sair e não vai fazer nada. Então, show de bola. Agora eu preciso saber se é um botão do tipo se é o botão de deletar ou é o botão de excluir. Não, aliás, se é o botão de deletar ou é o botão de editar. Então, como que eu vou saber disso, né? Não tem nada que diferencie. Se a gente for ver onde eu crio ó, o botão, só o texto que está dentro do botão, né? Que aqui, na verdade, vamos colocar o editar e o excluir com E maiúsculo aqui, para ficar bonitinho. Editar e excluir. Agora, como que eu vou saber? Não sei. Então, o que posso fazer? Eu posso criar um atributo personalizado. Tá? Atributos personalizados no HTML dá para criar e depois capturar isso com JavaScript. Então, é só colocar dera, traço o nome do atributo que eu quero. Então, vou chamar isso de action. Porque esse cara aqui vai ser o editar. Então, vou mandar editar. Entre aspas, editar. E de baixo, vou mandar um action excluir. Ou delete, melhor. Delete. E aqui, em vez de ser editar, edit. Né? Para ficar em inglês. E aqui, como que eu faço para capturar, né? Como que eu faço para pegar isso? Então, em vez de ser type, eu vou pegar o dera set. É o nome da propriedade onde eu pego os dados. Ponto, o nome da propriedade que dei lá em cima, que foi action. Action. Então agora quando eu clicar em um dos botões, ele vai falar que tipo de ação que eu quero. Vamos ver? Edit, edit, delete, delete.
Então pronto, ó. Isso é uma maneira de fazer isso. Outra maneira de fazer é dando IDs diferentes para cada um deles também, né? Porque repara que esse botão, ele não tem ID. Ele não tem ID. Então simplesmente eu poderia vir aqui e chamar ele de ID. E esse também de ID. E aí aqui, em vez de pegar o datasheet, eu podia pegar somente o ID. Vamos ver se dá para fazer isso. Ó. Edit, excluir. Edit, excluir. Agora, como que eu vou diferenciar qual que é o delete ou qual que é o... De qual que é o delete, né? Esse delete de quem que é? É do Cleide ou do Fernando? Do 1 ou do 0? Né? Então, isso também preciso diferenciar de alguma maneira aqui. Então, na construção desses meus botões, eu tenho que diferenciar. Senão, eu vou me perder. Então, quem está chamando esse create row é o... Vamos ver aqui. Está chamando o update table. Na hora que eu crio a tabela, ele está chamando. Então, eu pego aqui e mando o create row. Mando para o create row. Então, for each. Então, for each, ele funciona assim. Né? Vamos lá. O for each, ele envia para esse callback três informações. A primeira informação é o elemento do array. O elemento. E a segunda informação é o index, o índice do elemento. Então, a primeira informação ele manda o elemento e o segundo parâmetro, o segundo argumento é o índice. Então, repara que aqui, tem um zoom muito grande aqui. Repara que aqui eu estou pegando só o primeiro, que é o elemento. Então, eu estou pegando o primeiro cliente, o segundo cliente, o terceiro cliente. Então, eu vou dar uma vírgula aqui e vou pegar o índice, o index, que aí seria o índice de cada elemento. Para que eu vou pegar isso? Porque aqui no edit eu consigo colocar o índice. E assim eu vou saber se eu delete de qual índice. E assim cada um vai ter um ID diferente. Então vamos lá. Vou clicar aqui, ó. Edit 0, porque esse é o índice 0. Lembrando que o array começa a contar do 0. E esse aqui, ó. Edit 1. Esse aqui, excluir 0. Deletar 1. Então, pelo próprio ID, eu consigo saber agora quem é quem. Se ele qual editar ele é, né? Então, beleza. Então, show de bola. Então, aqui eu consigo pegar o ID já. Então, eu sei que o ID ele é dividido em dois pedaços. Primeiro, a ação. E o segundo é qual que é o índice que eu quero trabalhar. Então, show de bola. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar isso e eu vou transformar ele em um array, ó, splint. Como eu coloquei um traço ali para separar a ação e o ID mesmo, o índice do elemento, então aí que ficou assim, ó. A primeira posição vai ficar a ação e a segunda posição vai ficar o ID. Vamos ver? Aí, ó, ficou um array com edit 0. E aqui, ó, delete 0 ou delete 1. Então é um array com duas posições. Show de bola. O que eu vou fazer com isso aqui, ó? Eu vou pegar isso e vou colocar numa variável. Const. E aí eu vou usar o desestruturação. O que é isso? Ó, eu vou pegar aqui um array. Eu vou chamar de action, a primeira posição. E a segunda posição eu vou chamar de index. E vou colocar igual a esse array que acabei de criar.
Como isso aqui é um array, o que ele vai fazer? A primeira posição ele vai criar uma variável chamada ação, action, e a segunda posição ele vai chamar de index. Então aqui eu tenho a ação e o index. Então aqui, ó, se eu colocar aqui action, vírgula index, vamos ver como que vai ficar, ó. Edit 0, edit 1, delete 1, delete 0. Ou seja, action tem uma ação e o index eu tenho agora quem que eu tenho que mexer, né? O índice do elemento que tem que mexer. Então, beleza. Muito bem. Agora, com isso, eu consigo fazer aqui um if e perguntar action é o edit. Se eu edit, então console log editando o cliente. Se não, só pode ser delete. Então console.log deletando o cliente. Então vamos ver. Editando o cliente, excluindo, deletando o cliente. Beleza, é isso. Deletando. É isso. Beleza. Agora vamos fazer efetivamente o que tem que ser feito, né? Editar e deletar. Então aqui vamos chamar uma função chamada edit client. E esse edit client eu vou mandar para ele o índice, o index que eu peguei. E é isso que ele vai fazer. Assim que ele fizer o edit cliente, a gente vai ter que mudar algumas coisinhas também. Mas vamos lá primeiro, pensar aqui. Então, edit client é uma variável do tipo arrow. Do tipo arrow. Que ela vai fazer o seguinte. O que ela vai fazer? Ela vai pegar todos os clientes. Porque ela vai ter que fazer o seguinte. Na hora que eu clicar em editar, ele tem que abrir o modal e escrever os dados dos clientes aqui. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então ele vai pegar o cliente e vai ler o cliente, read clients. Se eu fizer assim, quer ver? Ah, tá, aqui eu tenho que receber o index, né? O índice do elemento que eu quero mudar. Se eu fizer assim, eu vou dar um console log aqui. No client. A gente vai ver o que está acontecendo aqui para vocês entenderem. Ó. Ele me traz todo o array. Eu não quero, eu quero só o cliente que eu estou procurando. Então, como que eu vou pegar só o cliente que estou procurando? Pelo índice. Então, como isso aqui é um array, o que eu posso fazer? Colocar aqui index. E agora vamos lá para a gente ver. Pronto, ó, Fernando. Ou se eu clicar no editar aqui, Cleide. Ou no excluir, deletando cliente, porque isso aqui eu não fiz ainda, né? Então, mas ele já está pegando o dado certo. Então, beleza. Então, agora basta eu preencher os dados no formulário, né? Então, para isso eu vou criar uma outra função, vou chamar ele de preencher campos, né? Então, fields, botou o L aqui, fields, preencher campos, e vou passar para ele o cliente, que acabei de pegar.
Então, beleza. Agora, vamos criar o fio const. Fio preencher campos, que ele só tem que se preocupar em preencher campos, então ele vai receber um cliente e vai preencher os campos. Simplesmente isso. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o document, lá, document.getElementById, nome. E o value dele vai ser igual ao cliente.nome. Beleza, aí eu vou ter que fazer isso com o resto dos campos. Vamos copiar aqui. Então, esse nome, Ctrl D para selecionar os dois nomes, vai ser e-mail. Esse outro aqui, vamos selecionar o outro também aqui. Espera aí, não deu certo. Ctrl T. Isso agora tá os nomes, os dois. Vai ser aqui celular. O próximo nome aqui, cidade. Beleza. Só esses três aqui. Acabou. Então, quando ele clicar, ele vai preencher os dados. Então, ele preenche o formulário. Terminou de preencher o formulário e ele abre o modal para a gente salvar e editar, né? Então, vamos ver se é isso que vai acontecer. Cliquei aqui, abriu preenchendo os dados do Fernando. Vou fechar e vou abrir aqui no editar com o da Cleide. Então, tá certinho. Beleza, tá certinho até aqui. Agora é o seguinte, quando eu clicar aqui e eu clicar em salvar, o que ele vai fazer? Ele vai salvar outro Fernando, ó, salvar. Porque ele não sabe editar. Quando eu clico no salvar, ele só acha que tem salvar. Então a gente vai ter que diferenciar isso no botão salvar. Diferenciar o botão aqui, porque esse aqui é o novo cliente. E diferenciar esse botão aqui, que é o Fernando, é fácil. Agora o problema é esse salvar aqui. Ele tem que ter um guia para saber se é um novo cliente ou um cliente atualizado. Então a gente vai fazer ele ter esse guia. Então vamos lá no salvar. Cadê o salvar? Então aqui, ó, ele não vai poder simplesmente salvar aqui. Não vai simplesmente pegar e salvar o cliente. A gente vai ter que ter alguma coisa para diferenciar. Então vamos fazer assim, ó. Vamos ali no HTML e vamos ver como que está nosso modal aqui. Nos formulários. Nos formulários não tem campo nenhum. A gente podia criar um campo e ocultar ele. Mas a gente vai fazer assim. A gente vai usar aquele atributo especial que eu mostrei para você anteriormente, que a gente não acabou nem usando. É o dera, né? E a gente vai criar um dera index aqui. E a gente vai deixar aqui a palavra new. Ou seja, eu estou falando aqui que esse é quando ele abrir com new, é porque é um novo cliente, tá? Então, se a gente vier aqui eu consigo pegar esse dado. Então, vamos lá, const index igual a document. Aliás, a gente pode até deixar, em vez de criar aqui, deixa eu pensar aqui. É melhor pegar aqui mesmo. GetElementById, no caso aqui é o nome, só que em vez de pegar o value, como estou pegando aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui o deracity.index. E isso vai dentro da variável index, para não ter que estar utilizando isso aqui tudo. Então, beleza. Então, através desse index, eu consigo agora saber se é para salvar ou para editar, né? Então, eu coloco um if
index é igual a new, se é igual a new, é porque é um novo cliente, então tudo isso aqui tem que ser feito. Se não, é porque eu vou editar, né? Console.log editando. Então vamos lá no formulário e vamos ver. Cliquei em salvar, vamos criar aqui um salvar outra pessoa, Nicolas. Alumínio, salvar. Deu algum erro aqui, tá falando constante 56. Vamos lá, 56. Ah, porque eu coloquei aqui, tinha que ser dois iguais, né? Coloquei só um, tava atribuindo. Então vamos lá de novo. Nicolas, @gmail, celular, alumínio, salvar. E salvou. Agora vamos editar. Vamos ter esse Fernando aqui, eu quero que se chame Leonide. Então, Leonide, salvar. Não salvou, mas também não veio. Ah, não, ele editou o último, né? Na verdade, ele cadastrou ainda. Por quê? Porque ainda está como new. Então, na hora que clicar em editar, ele tem que tirar essa palavra new. Então, vamos lá. Então, na hora que eu clicar em editar, vamos rastrear aqui o editar, ó. Quando eu tiver aqui editar, então eu dei um clique no editar, aí eu vim aqui, eu preenchi o meu formulário. Então aqui vamos preencher com mais um dado. Então document.getElementById, vamos pegar um nome também, ponto, em vez de value vamos usar o DataCity, ponto index, não, index. E aí vamos mandar o ID do cliente, o index do cliente. E aí já não vai ser mais new, vai ser um 0, 1, 2, 3, né? Então vamos ver se é isso mesmo. Vamos editar esse Fernando aqui de novo. Fernando, vamos colocar Fernando Leonide. Salvar. Certinho, ó, foi editando aqui, ó. Não editou, porque a gente não fez ainda o método de editar, mas a gente já entrou dentro do console log que a gente queria. Show de bola. Vamos lá no console log que a gente entrou. No salvar, cadê o salvar? Aqui, salvar nesse cara aqui. Então, quando eu salvar, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o método update cliente, que a gente já fez. Vou passar para esse método update o index. Vamos ver como que está esse método update. Eu tenho que passar o index e o cliente. Então é isso mesmo, ó, certinho. Então vou passar o index que eu já tenho aqui e o cliente também que a gente já tem. E pronto. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar um update na tabela para mostrar os dados novos e um closed modal. Então vamos ver se é isso mesmo que acontece. Vamos pegar aqui o Fernando aqui, esse aqui, colocar Leonide e salvar. Ele não salvou, vamos dar um update table para ver se não faltou só dar um update. Não, ele realmente não está salvando. Leonide. Ele não está salvando. Então vamos ver aqui na aplicação. Ele não está salvando mesmo. Vamos ver esse update se não estamos fazendo errado. Index e client, certinho. Só se o index não está chegando certo, né? Tá, então aqui, na verdade, o cliente não tem o index mesmo. Ele não tem o index, ele só tem os dados que vêm de lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele ter. Então, aqui eu vou pegar o cliente.index igual a index. Assim, quando eu mandar esse cliente para o field
fields, né, para preencher os campos, aí ele já vai ter um index aqui. Agora vamos ver se é isso mesmo. Editar aqui o Fernando de novo. Fernando Leonide, salvar. Show, é isso. É isso que faltou. Faltou informar o index mesmo. Então vamos, aqui é Cleide, vamos colocar Maria Cleide. Maria Cleide. Salvar. Tá aí, Maria Cleide. Beleza, ó. Já está feito o editar. E o que nos resta agora, o delete. O delete eu acho que é o mais simples, né? Tá aqui, ó. Quando ele clicar aqui, o que, que ele tem que fazer? Delete cliente. O que, que ele vai mandar? O index. E como a gente já tem um delete aqui, cadê o delete? Esse cara aqui tinha que estar embaixo, mas tá aqui, ó. Delete, ele recebe um índice e ele deleta. Bom. Então tá aqui, ó. Delete. E aí a gente pega aqui, por exemplo, o Nicolas. Só que ele não atualizou. Então vamos fazer o seguinte. Então ele tem que dar uma atualizada aqui, né? Quando eu estou indo no editar, então vamos dar um update aqui. Table, isso. Então beleza. No edit não precisa, porque na verdade a ação acontece no salvar, né? Então vamos pegar aqui o Fernando Leonide aqui, ó. Excluir. Excluiu. Tá? Só que não pode excluir assim, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Então a gente tem que pelo menos dar uma perguntada para ele se realmente ele quer excluir esse cliente ou não, tá? Então a gente vai pegar aqui um response e a gente vai perguntar para ele se ele quer ou não. Então confirme, uma telinha que a gente vai usar aqui do próprio JavaScript, é confirme, é com N mesmo, confirme. E a gente vai colocar aqui confirme, vamos usar o template string, porque eu vou colocar o nome do cliente, alguma coisa assim, ó. Deseja realmente excluir o cliente. E aí a gente pode usar o cliente. Aí aqui eu não tenho os dados, né? Eu podia colocar um index, mas eu não tenho quem que é o index, né? Então, para eu ter essa pergunta, eu teria que puxar primeiro o cliente. Então, eu teria que ter algo assim, ó. Cliente nome, né? Bom, mas é fácil puxar, né? É só vir aqui. Eu não tenho client aqui, né? Então, é só fazer um const client vai ser igual a read cliente, só que eu quero somente o que eu tenho no index. E aí ele vai escrever o nome do cliente aqui. Aí, se esse responde for verdadeiro, se for sim, ele vai dar verdadeiro. Então, if response. Se quiser colocar igual a true, pode pôr, mas não é muito aconselhado, né? Se for verdadeiro, aí faz isso aqui. Se não, não faz nada. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui, ó. Excluir. Deseja realmente excluir Maria Cleide? Cancelar. Não excluiu. Excluir. Deseja realmente excluir Fernando? Deseja realmente excluir o cliente Fernando? Cancelar. Deseja realmente excluir o cliente Leonide? Ok. E aí ele exclui. Então é isso. Com esse delete aqui a gente termina a nossa... todos os nossos métodos. Aqui a gente poderia criar um método aqui chamado, sei lá, excluir cliente, né? Mas ia ficar muitos nomes parecidos, por isso que eu não criei esse
esse delete e eu fiz todo o código aqui. Aqui também, todo esse código aqui que eu coloquei em outra função poderia ficar aqui, mas acho que não ficaria legal, tá? Aqui a gente já vai para o edit cliente com o index e ele faz o trabalho dele. Mas com isso a gente finaliza tudo, tá todas as operações sendo feitas, então eu consigo cadastrar alguém aqui. Cynthia@gmail.com, qualquer celular, e vamos colocar aqui Mairink, e salva. Consigo editar, colocou Cynthia Gomes. Eu consigo excluir e tudo está sendo lido aqui e visto pelo local storage. Então é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas para o CRUD é isso. Ou era fazer um vídeo para cada método, né? Um para o create, outro para o read, outro para o update, outro para o delete, mas eu preferi fazer um só para matar tudo de uma vez só. Então tá bom, espero ter ajudado vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!